É bom sempre trazer à tua memória que você não está só, que você é observado, mas você é observado pelo maravilhoso olhar do Senhor. Esse é o estudo de número 917 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus Cristo te abençoe grandemente e veremos sobre o olhar do Senhor logo após a nossa vinheta. E é necessário você ter certeza que você é visto, mas você também é ouvido pelo Senhor em todo tempo. Vamos ao nosso tema, o olhar maravilhoso de Jesus. O nosso texto base está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, verso 9, que diz: afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nesse texto base nós vemos que o profeta Anani, ele disse ao rei Asa, esse é o contexto, mostrando para ele que ao invés dele ter confiado no rei da Síria, ele deveria ter confiado no nosso Senhor, porque o nosso Senhor é o Todo-Poderoso e ele olha, ele contempla toda a terra para agir, para se revelar poderoso com quem confia nele, com quem tem um coração voltado para ele. Contemplar é observar, é prescrutar, é estimar, mas também é esquadrinhar, é admirar. E Jó no capítulo 34, verso 21 diz: porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos. Para o Senhor não existe nada oculto, não existe nada escondido. Todas as coisas estão diante dele. O olhar do Senhor é diferente do olhar humano, porque o Senhor olha, ele olha o interior, ele olha a intenção do coração do homem, e nós vamos entender um pouco sobre como o olhar do Senhor é sobre os homens. O olhar do Senhor é observador. Gênesis, no capítulo 1, o verso 27 e o verso 31 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então Deus, olha que tremendo, contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. E tem outra versão que fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Dá para você imaginar? Deus fez a criação, Deus fez todas as coisas e ele observou no final, mas quando ele teve esse olhar atento ao homem, esse olhar cuidadoso ao homem, ele fala que era muito bom. Nós somos obras do Senhor e o que o Senhor fez é muito bom. Você é alguém que o Senhor olha e mostra que o que ele fez é muito bom. O Senhor, ele tem um olhar atencioso. Jesus, ele está atento a todas as situações. Certa vez, João Batista viu Jesus passando e ele disse aos discípulos quem Jesus era. João no capítulo 1, o verso 36 e o verso 37 diz: e observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo o que ele falou, se tornaram seguidores de Jesus. Os dois discípulos de João Batista, a Bíblia mostra que um deles era André, o irmão de Simão Pedro. E Jesus
Jesus, quando percebeu que estava sendo seguido por aqueles 2 discípulos de João Batista, ele se voltou para eles, ele deu atenção para eles. João no capítulo 1, verso 38, que diz: então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde estás hospedado? Jesus olhou e Jesus deu atenção àqueles homens, e eles sabiam que Jesus não era daqui da terra, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, e o olhar de Jesus é um olhar convidativo, porque os discípulos de João Batista, eles foram até Jesus, em João capítulo 1, verso 39, e Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Sendo isso por volta da hora 10ª, os discípulos de João Batista acompanharam a Jesus, ficaram com Jesus e se tornaram discípulos de Jesus, porque Jesus deu atenção a eles. Jesus também viu Natanael antes de Natanael conhecê-lo. João no capítulo 1, o verso 47 e 48 diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ao olhar onipresente de Jesus, que está em todos os lugares, quando Filipe testemunhou sobre Jesus para Natanael, Natanael não creu que Jesus era o Messias, era o Filho do Deus Altíssimo. Sabe por quê? Porque Jesus veio de Nazaré. Natanael tinha um olhar preconceituoso, totalmente diferente do olhar do nosso Senhor, porque o nosso Senhor não faz acepção de pessoas, não. Atos capítulo 10, o verso 34 fala assim: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que vão até ele, ele não despreza, ele não rejeita, e ele cuida, ele age. O nosso Senhor Jesus tem um olhar transformador. Vamos ver o caso de Zaqueu. Lucas capítulo 19, o verso 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus olhou para um homem que se esforçou para vê-lo, para o conhecer, e Jesus deu a ele a oportunidade de transformação. Jesus se importou com Zaqueu. Lucas capítulo 19, o verso 9, o verso 10, e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não se importava com o homem ser pecador. No caso de Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele era mal visto pelos judeus, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Os homens judeus ficaram até chateados com Jesus, mas Jesus não fez acepção de pessoas. E Zaqueu foi transformado pelo Senhor, porque o nosso Senhor, além dele ter um olhar transformador, ele tem um olhar cheio de compaixão. Lucas no capítulo 19, o verso 41 e o verso 42 diz assim: quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendesses neste dia, sim,
tu também o que traz a paz. No entanto, agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus, ele estava olhando para Jerusalém com um olhar de compaixão, porque Jerusalém estava desfrutando de uma falsa paz, uma paz produzida pelos romanos, e eles rejeitavam a verdadeira paz, eles rejeitavam o príncipe da paz, eles rejeitaram a Jesus como Messias, eles rejeitaram ao mestre Jesus. As pessoas frequentavam o templo, mas o coração delas estava longe de Deus. Eles seguiam tradições de homens, eles não conheciam verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. E Jesus olhou para aquela cidade, ele viu uma cidade cega, surda e muda para com as coisas de Deus, mas Jesus olhou com um olhar de compaixão, e o olhar do nosso Senhor Jesus é um olhar penetrante. Salmo 33, o verso 13 ao verso 15, Davi diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O olhar do Senhor é penetrante. O Senhor, ele observa, ele examina, ele contempla. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que as pessoas fazem. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. É um olhar penetrante, mas também é um olhar amoroso. Certa vez, Jesus olhou para um jovem rico. Esse jovem se aproximou querendo saber o que deveria ser feito para poder herdar a vida eterna. Marcos capítulo 10, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Jesus conhecia o coração daquele moço. O coração dele estava preso nos bens materiais, nas propriedades, na riqueza que ele tinha. Embora aquele jovem pensava que ele estava agradando a Deus, que os pensamentos dele, a mente dele, que ele amava a Deus acima de todas as coisas, e Jesus mostrou para ele que não, que as riquezas era mais importante para ele. Jesus o amou e Jesus fez a ele um convite, mas Jesus sabia qual seria a escolha e qual seria a atitude dele. Marcos capítulo 10, verso 22, que diz: diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. O coração daquele jovem estava nas coisas terrenas, e aquele jovem se iludia, se enganava, achando que ele amava a Deus acima de todas as coisas. O nosso Senhor, ele tem um olhar profundo. O nosso Senhor prioriza a salvação da alma, a vida eterna. Vamos nos lembrar do caso da mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha recebido a cura ao tocar-lhe, mas ela tinha recebido somente a cura física, não tinha recebido a cura da alma, ela não tinha recebido ainda a salvação. Mateus capítulo 9, verso 22 diz: então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Agora, além da cura da alma, ela tinha a salvação, porque ela creu no Senhor Jesus e ela recebeu. Jesus, ele também tem um olhar penetrante, fixo, e ele vê além das aparências.
Você se lembra de Levi? Vamos conferir Lucas capítulo 5, verso 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. Publicano era um judeu que cobrava impostos para Roma. Era um funcionário de Roma. Geralmente eles cobravam a mais para que pudessem ficar com o valor excedente. Era uma pessoa que os judeus não gostavam, assim como Zaqueu. E Jesus olhou para ele e Jesus o convidou. Sabe o que ele fez? Ele aceitou prontamente. Lucas capítulo 5, verso 28 e o verso 29. Ele, deixando tudo, levantou-se, o seguiu e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Jesus não perdia a oportunidade, Jesus não fazia acepção de pessoas. Aquele olhar amoroso de Jesus, aquele olhar penetrante de Jesus, que não fazia acepção de pessoas, tocou em Levi, o qual Levi também é conhecido por Mateus. Lembra do primeiro evangelho no Novo Testamento? Mateus é justamente este, o autor de Mateus, que também é chamado de Levi. Jesus, ele tem um olhar além de amoroso, um olhar cuidadoso. Imagina, Jesus estava na cruz, Jesus estava sofrendo, estava todo machucado, mas ele manteve-se atento, ele demonstrou amor até o final. Ele estava olhando quem estava aos pés da cruz. João, no capítulo 19, verso 25 ao verso 27, próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo, lembra quem era o discípulo amado? João. E ele disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família, como filho mais velho de Maria. Ele não a desamparou, embora tivesse outros irmãos, e mesmo na hora da morte, Jesus deu atenção à mãe dele. Eita, como nosso Jesus é cuidadoso, é amoroso, como ele dá atenção para os seus. O último exemplo que eu gostaria de falar, não tem como fazer um estudo sobre o olhar de Jesus e não citarmos Pedro, não é verdade? Porque Jesus olhou para Pedro com um olhar diferente, e eu vou citar duas vezes. A primeira vez, quando o Senhor Jesus o chamou para ser seu discípulo, para ser pescador de homens, aquele discípulo teve naquele momento o nome dele mudado por Jesus. João capítulo 1, verso 42, que diz: ele levou-o a Jesus e olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa ouvinte, e Pedro significa pedra. Alguns falam rocha e outros falam que é pedrinha, que é pedregulho. Mas a outra vez que Jesus olhou, ele olhou diretamente nos olhos de Pedro, fazendo-o lembrar do que ele havia dito. Lucas capítulo 22, o verso 61. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes.
Jesus estava na casa do sumo sacerdote, ele tinha sido levado preso e Pedro, ele tinha negado ao Senhor Jesus já pela terceira vez. Quando Pedro olhou para Jesus, o olhar de Jesus o encontrou. Jesus tinha advertido a Pedro que eles estariam se escandalizando nele, que eles o abandonariam, e Pedro achou que não, mas com aquele olhar, Pedro se lembrou, Pedro saiu entristecido, Pedro saiu muito magoado com a atitude dele. Aquele olhar de Jesus não foi um olhar acusador, foi um olhar perdoador, foi um olhar amoroso. E muitas vezes a Bíblia nos relata que Jesus olhou para alguém, e eu vou concluir dizendo que Jesus, ele olha assim como ele olhou, com misericórdia, com bondade, com perdão, com amor. Jesus tem um olhar que restaura, que transforma, que leva as pessoas à salvação e à comunhão com Deus. O olhar maravilhoso de Jesus leva paz, leva alegria, traz renovo, concede a liberdade da pessoa poder se achegar à presença do Deus Todo-Poderoso. E esse mesmo olhar é voltado para cada um de nós nesse momento, como diz no nosso texto base. Ele nos contempla, se mostrando poderoso e estando ao nosso lado. Louvado seja Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na sua vida, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, faça o seu comentário aqui no nosso canal e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, aproveita a oportunidade e se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus, que olha generosamente para nós, te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.